dia, sejam bem-vindos ao nosso devocional, o teu combustível diário para a tua vida espiritual. Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos ao nosso devocional. Que bom que você está aqui. Ontem eu vim aqui compartilhar com vocês a palavra que eu ministrei na igreja domingo. Falei sobre deserto aí, qual é o real propósito do deserto, por que o Senhor nos permite passar por lutas e dificuldades que não é para nos matar, mas é para nos fazer crescer. Deserto é treinamento, é o nome aí da palavra. Se você não assistiu ontem, o áudio não tá tão bom. A gente tá tentando arrumar aí a questão do áudio quando é gravado na igreja, né? Devagarinho as coisas vão se organizando, né? Como meu marido disse, as melancias vão na carroça, conforme a carroça vai andando, as melancias vão se ajeitando, né? Então a gente tá tentando fazer o máximo possível para que a palavra de Deus chegue de maneira mais clara para ti, mas se tu não assistiu, volta lá e assiste. Essa semana nós vamos finalizar a nossa série Provérbios, ensinamentos, direções atuais para a nossa vida, né? Há quantos mil anos atrás foi escrito Provérbios? E ainda a palavra que foi dita lá, né? Os conselhos que foram ditos lá servem muito para nossa vida. Eu quero te pedir para tu curtir esse vídeo, compartilhar, comentar ele. E se tu ainda não é inscrito neste canal, te inscrever. E nós temos um grupo no WhatsApp, que o link tá aqui no primeiro comentário fixado, para que tu entre ali, receba todos os dias nossos devocionais. E por que esse grupo foi criado, né? Algumas pessoas estavam no grupo antigo. Aquele grupo que nós estávamos antes do WhatsApp, ele foi um grupo criado em setembro, outubro do ano passado. Então, tinha algumas pessoas que estavam ali, mas não estavam, na verdade. E a gente quer estar com um grupo que realmente queira isso, né? Queira receber a palavra de Deus, que esteja ativamente ali, não só um número no grupo, né? Então, a gente criou um grupo novo para que essa semana, no final da semana, eu venho contar para vocês as mudanças que nós teremos aqui no nosso devocional, né? A novidade aí, a direção que foi ordenada para minha vida. Então, se tu quer ficar por dentro de tudo que acontece nesse canal, entra no link neste grupo aqui que está fixado e ativa o sininho também aqui no YouTube para que sempre que tiver vídeo novo, tu seja notificado por ele, tá bom? E nós vamos finalizar então essa semana Provérbios. Provérbios tem 31 livros, 31 capítulos, perdão, né? E nós vamos hoje para o capítulo 18 de Provérbios, tá? Versículo 1 do capítulo 18, ele diz assim: quem não gosta de estar na companhia dos outros só está interessado em si mesmo e rejeita todos os bons conselhos. O que está dizendo aqui, Provérbios 18:1, é que é na comunhão que nós somos fortalecidos, é na comunhão que nós somos alinhados, é na comunhão que nós somos fortalecidos mesmo um com os outros, né? A Bíblia vai dizer que ferro com ferro ele se afia. Ninguém foi feito para andar sozinho. O Senhor não nos criou para andar sozinho. O Senhor nos criou para andarmos, né, em comunidade mesmo. Por isso a importância da igreja, por isso a importância de congregar, a importância da gente ter amigos, né? Amigos que venham acrescentar na nossa vida. Porque quem não gosta da companhia dos outros é alguém que só tem interesse em si próprio. Então o Senhor está dizendo assim, ó, queira andar com pessoas que te fortaleçam, que vão te orientar, né? Eu mesmo tenho pessoas que andam comigo, né, que tem me aconselhado aí também, né, que muitas vezes tem me afiado para algumas coisas de Deus, que tem visto o que eu não vejo, que me dão direção para minha vida. Por quê? Porque a gente precisa sim um dos outros. A Bíblia diz que a gente tem que andar sempre com o outro, porque se um cair, né, o outro vai lá e levanta, o outro vai lá e apoia, né, e fortalece ali a vida do outro. E o que diz ali em Provérbios 18:14, tu pode pular lá pro 14, vai dizer assim, ó: a vontade de viver mantém a vida de um doente, mas se ele desanima, não existe mais esperança, é o que está dizendo ali. Então, eu acredito que o maior intuito, né, de Satanás é tirar a nossa vontade de viver, é o nosso ânimo de viver. Porque aqui mesmo está dizendo, né, aquele que tem vontade de viver, mesmo doente, ele se mantém vivo, né? E o inimigo tem plantado tantas mentiras na nossa vida, tantas coisas ruins para que a gente
perca a vontade de viver, né? Tem nos contado mentiras que nós tomamos como verdade, desanimamos, perdemos o gosto pela vida. Quantas pessoas têm perdido o gosto pela vida, né? Quantas pessoas têm simplesmente desistido de viver? E aqui tá dizendo, aquele que desiste de viver não tem mais esperança, porque a nossa esperança é Cristo e Cristo é a vida. Então, quando nós não temos mais a vontade de viver, nós perdemos a esperança, nós perdemos a Cristo dentro de nós. Se perde aquela esperança que Cristo nos dá. Então, eu quero te desafiar também, a te orientar essa manhã, para que se tu anda sem vontade de viver mesmo, se tu anda desanimado, sobrecarregado, sem uma direção, tu olha para tua vida, tu não vê luz no fim do túnel, tu não vê esperança mais, eu quero dizer, o Senhor continua sendo a única esperança. A Bíblia diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida. O Senhor tem vida para ti. O Senhor tem vida para ti, Ele tem ânimo novo. Ele tem ânimo novo para ti. Busca, clama por Ele, né? Aonde tu estiver, clama por Ele. O Senhor quer te dar um novo sentido para a tua vida. Não deixe que os problemas e as dificuldades venham te abater, te colocar em cima de uma cama, porque é isso que Satanás quer. Que tu não veja mais brilho nas coisas, que tu não veja mais cor nas coisas, mas que simplesmente tu desanime de viver. E a gente às vezes diz um ditado, né? Fique só esperando a morte chegar, né? Mas quem determina o nosso dia que nós nascemos e que nós morremos é Cristo. E até que Ele determine o dia que nós vamos morar com Ele. Que o Senhor possa nos dar alegria de viver nessa terra. Que o Senhor possa nos dar ânimo e força. Nós sabemos que os dias são difíceis, que não é fácil, gente. A gente sabe que não é fácil. É por isso que a Bíblia diz, né? Que nós devemos elevar os nossos olhos para o céu, para o Senhor, que é de lá que vem o nosso ânimo, que é dele que vem a nossa força, que é dele que vem o nosso socorro, tá bom? E em Provérbios 18 ainda, versículo 19, vai dizer que é mais difícil ganhar de novo a amizade de um amigo ofendido do que conquistar uma fortaleza. As discussões estragam as amizades. Vamos complementar ali com Provérbios também 20. Você terá de aguentar as consequências de tudo que você disser. Então, dizendo como é difícil a gente reconquistar a amizade de um amigo que foi ofendido muitas vezes pelas nossas palavras. Muitas vezes pela maneira em que nós falamos, né? Quantas amizades são destruídas. E ali em Provérbios 18, 20, está dizendo que a gente tem que aguentar as consequências de tudo aquilo que a gente fala, né? A Bíblia diz que a nossa boca, ela tem poder tanto de morte quanto de vida. A gente pode usar ela para as duas coisas, né? Para trazer vida, para trazer alegria, para trazer ânimo, né? Para trazer paz onde a gente estiver, através das nossas palavras, esperança mesmo, direção. Ou a nossa palavra pode destruir relacionamentos, né? Pode desanimar pessoas, podem servir de pedra de tropeço para outras pessoas, né? Podem tirar, às vezes, pessoas que a gente ama dos caminhos do Senhor. Então, a gente precisa cuidar, sim, de tudo que a gente fala, porque aqui está dizendo que nós temos que aguentar as consequências de tudo aquilo que nós falamos, né? A palavra que a gente diz, a gente não consegue mais engolir ela de volta. A gente já disse, né? E muitas vezes as palavras que saem da nossa boca são bomba na vida das outras pessoas, né? Nós pegamos uma bomba e jogamos no outro, fazendo com que exploda na vida da outra pessoa. Por isso que nós temos que ter cuidado, muito cuidado, como nós temos usado a nossa boca, se é para profetizar, se é para abençoar ou se é para amaldiçoar. Agora a gente vai pular, não, vamos continuar ali em Provérbios 18, perdão, no 21, que diz assim, ó: o que você diz pode salvar ou destruir uma vida, portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Para continuar aquilo que nós falamos agora, né? Use bem as suas palavras. Use bem as suas palavras, abençoe o seu casamento com as suas palavras, abençoe seus filhos quando eles saírem de dentro de casa, abençoa, vai com Deus, meu filho, que o Senhor te guarde, que o Senhor te acompanhe, né? Sempre eu tenho 2 filhos pequenos
Um tem 5 e o outro tem 9, então antes de eles irem para a escola, eu venho, eu oro com eles e quando eles saem, eu abro a minha boca e digo para eles que Deus guarde vocês, que o Senhor guarde os muros da escola, que vocês venham ser crianças abençoadas, né? Que vocês venham ser alunos que obedeçam ao professor, colegas que respeitem o outro colega. Então, use a sua boca para direcionar. Eu quero te dizer algo que uma vez eu escutei, eu não sei se eu já falei alguma vez aqui, mas que isso venha gravar na tua mente. Muito do que tu vive é aquilo que tu fala. Presta bem atenção na maneira que tu tem usado a tua boca, né? Abençoa ali o seu marido quando for trabalhar, a sua esposa. Diga palavras de afirmação, de bênção mesmo. Tem pessoas amaldiçoando os seus, né? Rogando praga, que a gente fala, né? Falando palavras de maldição mesmo para a vida dos seus, levando morte através da sua boca. Mas aqui em Provérbios está dizendo, aguente as consequências daquilo que você diz, porque palavra dita a gente não consegue mais tirar, trazer de volta, tá bom? Vamos pular ali para Provérbios 19 e vamos para o versículo 5 que diz: a falsa testemunha não pode escapar do castigo. Eu vou ler também 19, 9, que diz assim, ó: a falsa testemunha é castigada e certamente será condenado à morte. O que é o falso testemunho? É aquele que conta mentira sobre o outro. Presta bem atenção no que tu tem espalhado por aí. O que tu tem falado do outro, que tu talvez escutou de alguém na sua versão e tem espalhado por aí. Pessoas têm disseminado maldade através da sua boca, contaminado outras pessoas e essas pessoas têm espalhado algo que na verdade ela nem sabe se é verdade. Isso é o ser um falso testemunho e aqui em Provérbios está dizendo que o falso testemunho não pode escapar do castigo. E aqui está dizendo que certamente será condenado. Então, é o legítimo telefone sem fio, né? Alguém nos fala alguma coisa e a gente passa para outra, e quando vê, nós estamos disseminando a maldade da vida de uma pessoa que não está ali para se defender, na vida de e nos envolvemos em problemas que nem é com a gente, né? Ouvimos só um lado da moeda, ouvimos só uma versão, só um lado da situação, tiramos as nossas próprias conclusões e saímos falando mal, falando aquilo que nós não sabemos, né? Tirando conclusão precipitada e às vezes contaminando o outro. Nós somos contaminados muitas vezes por alguém que tá ou com raiva, rancor, inveja, né? E nós somos contaminados e acabamos sendo o instrumento de contaminação, levando adiante, né, uma história que a gente nem sabe se é verdade. Por isso que eu sempre digo assim, né, quando a gente realmente conhece a Cristo, quando a gente realmente tem um encontro com Deus, a Bíblia diz que tu conhece a árvore pelo fruto, né? Então, um dos frutos, né, de quem conhece a Deus, essa pessoa ela já não perde mais tempo fazendo fofoca. Essa pessoa não perde mais tempo falando do outro, né? Se tu tá andando com alguém que tá no teu ouvido, sai fora. Sai fora, ela tá contando a versão dela, né? Tá te contaminando, tu nem sabe na verdade, né? Já olha esse fruto aí, essa árvore aí, não deve ser boa coisa, né? Ao invés de estar abençoando, tá amaldiçoando, trazendo, contaminando o nosso coração com outra pessoa que não tá nem ali para se defender. Então, cuide bem, né? Você pode estar sendo aí, dando falso testemunho de uma pessoa que talvez não tenha nem nada a ver com aquilo que tu tá falando, tá bom, gente? Vamos lá, então, capítulo 19, versículo 13, diz assim: um filho sem juízo pode levar um pai à desgraça, e uma esposa que vive resmungando é como água que pinga sem parar. Vocês já viram uma torneira que fica pingando o tempo todo? Tu tenta apertar ela e ela não para de pingar, pinga, pinga. O que aquilo acontece? Aquilo causa um nervoso na gente, né? Uma irritação na gente. E aqui tá dizendo que uma esposa que vive resmungando é como essa torneira que não para de pingar. Ela causa incômodo mesmo no seu esposo, né? Tem mulher que tá toda a vida reclamando, o marido bota o pé na porta, sempre reclamando, o marido sai de casa, ela tá sempre cobrando, ela manda mensagem no WhatsApp dele, é pra reclamar, pra murmurar, para resmungar, como tá dizendo aqui.
E aqui o próprio provérbio está dizendo, sabia, mulher, que você é alguém que tá perturbando já? Tu já tá perturbando? Porque uma torneira que pinta, ela chega a perturbar a gente assim, né? Então que a gente possa ter esse entendimento e quando a gente abrir a nossa boca para resmungar, para murmurar, para reclamar o tempo todo, precisa ter um equilíbrio, né? E a gente venha lembrar disso, né? Deus, eu não quero ser essa mulher chata, essa mulher que meu marido daqui a pouco não quer nem vir para casa mais, não quer conversar comigo porque eu tô sempre reclamando, sempre murmurando. E nesse mesmo versículo aqui diz que o filho sem juízo leva um pai à desgraça. Que você possa orar pelo seu filho, né? Porque quantos pais, tendo tudo materialmente, sendo bem-sucedido aí em profissão, mas tristes, amargurados, porque os filhos têm trazido tristeza no coração, né? Os filhos não têm alegrado. Então, um filho sem juízo, um filho que não é sábio, leva um pai à sua desgraça. Ore mais pelos seus filhos, dedique mais tempo para os seus filhos, né? Dedique mais tempo de oração mesmo, tempo de instrução na vida deles, enquanto há tempo, né? Ore, ore sem cessar. E agora, para finalizar, a gente vai lá para o capítulo 20, no versículo 19, que diz assim, ó, o mexeriqueiro espalha os segredos, por isso fique longe de quem fala demais. Isso lembra um pouco aquele provérbio que nós falamos agora, há pouco tempo ali, sobre o falso testemunho, mas observe quem fala demais. Tenha cuidado com quem fala demais, né? Tem pessoas que elas falam tanto que elas perturbam o ambiente, né? Elas falam sem pensar, elas falam tudo, falam de todo mundo, falam, não escutam, não param para escutar. E aqui tá dizendo, fique longe de quem fala demais. Geralmente é mexeriqueiro e espalha segredos, né? Não dá para confiar em alguém que fala demais, porque alguém que fala demais, ela quer ter assunto muitas vezes. E às vezes acaba o assunto, qual é o assunto que ela vai arrumar? Alguém, falar dos outros. Mexeriqueiro, vai querer saber da vida dos outros. Tem pessoa que nem disfarça. Ela já chega já querendo saber tudo da tua vida, né? Mas cuida para quem tu fala as coisas, né? Cuida para quem tu abre teu coração. Cuida para quem tu tem falado alguma coisa, porque eu digo que quem para falar horas de alguém para ti, para horas para falar de ti para alguém. Então, cuide bem, observe isso. Eu já convivi com pessoas que falavam demais e perturbavam o ambiente. Né? A gente tem que saber a hora de ficar quieto. O Senhor nos fez 2 ouvidos e uma boca para a gente ouvir mais do que falar. Só que a gente às vezes tem aquela necessidade de falar muito. E a gente acaba perturbando o ambiente, né? Então tome cuidado com pessoas assim, observe bem as atitudes, observe o fruto. Olha para a árvore e olha para o fruto, né? O que ela tem vivido aí, o que ela tem plantado, aonde ela vai. Tem pessoas que vão para lugares só para disseminar ali, separar, fazer contenda. A Bíblia diz que aquele que não junta, ele atrapalha, ele espalha mesmo, né? O que não junta, espalha. Para finalizar, eu quero ler contigo Provérbios 20, 25, que diz assim, pense bem antes de prometer alguma coisa a Deus, pois você poderá se arrepender depois. Lá em Eclesiastes 5 diz assim, ó, melhor que você não prometa do que você prometa e não cumpra, do que você prometa e não faça. E isso aqui tá falando diretamente a Deus, mas eu quero também te orientar para pessoas, não prometa algo que você não pode cumprir. Melhor você não prometer nada, né? E fazer do que você prometer e não fazer. A gente perde credibilidade, a gente perde confiança, né? A gente acaba ficando por mentiroso muitas vezes. E quando é relacionado às coisas de Deus, quando você der a sua palavra, faça mesmo, né? Entre num propósito, num jejum, se for para terminar, né? Se você acha que não consegue, melhor que não faça. Tá dizendo aqui, né? Então, melhor não prometer do que prometer e não fazer. Amanhã nós vamos continuar aí Provérbios, vamos ler todo Provérbios. Alguns a gente pulou, então tu pode voltar e ler, reler. São conselhos realmente muito sábios para nossa vida, para que a gente, quanto mais a gente sabe, menos a gente tropeça, menos a gente erra, né? Menos temos que retomar aí a caminhada. E é exatamente esse o intuito de viver com Cristo, né? Sendo alinhado, moldado por Ele, direcionado por Ele, para viver aquilo que Deus tem para nós, tá bom? Um beijo no teu coração. Nós nos encontramos amanhã aqui neste canal, neste devocional. Tchau!